Pronto, não é, esquece de estar aqui. Oh, amiguinho Ernesto e primo, quero saber a história do teu bisavô, meu avô. Pinho. O avô Pinho contou-me essa história da vida dele. Ele ficou sem mãe pequenininho. Eram muito pobres. A mãe andava a pedir esmola, a bem dizer. E aí morreu e ele ficou sozinho no mundo, de casa em casa, a trabalhar, a guardar crianças, que era pequenininho. Guardava crianças, por vezes a criança chorava, os pais da criança vinham e batiam nele. E ele fugia da casa dessa gente. E ia para outra. E sucessivamente a mesma coisa lhe acontecia. Batiam-lhe. Foi crescendo, comia batatas jogadas na terra, junco das junqueiras, que é uma coisa que dá aquele branquinho. E então era assim que ele matava a fome. Aos 12 anos, ele foi para Vagos. Sabes onde é Vagos? Sei. Atravessou para Vagos e lá num bar ele viu um senhor a comer maçãs de pão com marmelada e queijo. Naquele tempo. E ele pegou e ficou a olhar para ele cheio de fome. O homem compreendeu e perguntou a ele: tu queres um pedaço? Queres? Quero, sim senhor, se você me der, que estou com muita fome. Então de onde és tu? Sou da gafanha da boa hora. Está bem então. Olha, e mandou o dono do bar dar-lhe a mesma sanduíche que deu para ele. E ele comeu ainda mais rápido que o homem comeu a dele. Estava cheio de fome. Era um menino com 12 anos. Nessa altura, porque ele ficou com 6 ou 7 anos jogado, sem família. Então, esse senhor era motorista de táxi, não, era de caminhão grande, trailer. E então perguntou ele: tu queres vir para Lisboa, mas eu com o seu trago? Vou, sim senhor. Eu não tinha para onde ir. Vou sim senhor. Chegaram a Lisboa e para descarregar a trailer, o caminhão, disse para ele: olha, tu não fujas, não saias daqui quando a gente descarrega o caminhão, que depois leva-te para trás. E ele disse que sim. Ele disse que sim, mas ele já estava com um destino muito bom, porque ele perdeu-se. Ele perdeu-se, foi passear sem o homem ver, passeou ali pelas ruas em Lisboa e perdeu-se. Já não soube vir para trás. Já o homem não trouxe. Chegou à noite e ele ficou assentado lá num prédio, na varanda, a chorar. Tadinho. O homenzinho havia de procurar por ele, mas não encontrou, teve que ir embora para o Porto. Teve que vir embora para cá. E deixou o garoto lá. Passou um senhor que tinha ido fazer compras no store e passou por ali e ele estava a chorar. Sentado. Pegou e o homem falou com ele: então estás aqui a chorar? Estou, sim senhor. Eu sou da gafanha da boa hora e um senhor trouxe-me, agora perdi-me dele. E ele foi-se embora e eu não tinha onde dormir nem nada. Esse senhor teve dó dele e disse: olha, eu sou pobre, vivo numa quinta, sou trabalhador para uma quinta, sou caseiro, não é? E tu vens comigo que eu vou pedir à dona que eu deixo dormir em casa. E depois a outra vez a gente vê o que faz. E assim foi. Ele foi com esse senhor, chegou lá no patrão, na quinta,
e perguntou para a senhora, olha, eu achei um menino, trouxe um menino que está perdido, e é de longe, e não sabe ir e não sabe dizer as coisas como deve ser. E eu trouxe para lhe dar comida e dar-lhe dormida, minha senhora, que era a patroa da patrão quinta. Sim. da quinta. Sim. E ela pegou e disse, está bem, o menino não vai dormir mais tu, o menino vai ficar na minha casa. O menino é para ficar com a gente. A patroa. Com a patroa, com os patrões, não é? O marido e a mulher. Então ele ficou com a senhora, com a patroa, a dona da quinta. Ela outro dia disse-lhe, olha, não tens roupa? Não, senhor, só tenho aqui tudo vestido. Foi à loja, comprou roupa para ele, vestiu e disse, tu vais ser empregado aqui. Vais tratar só dos porcos. Vais dar comida aos porcos. Ele tinha muitos porcos. Nem pai, pois. E vais tratar deles, só lhe dás a comida. E vou-te pôr na escola. De manhã o caseiro dá, e à tarde, depois da escola, és tu que vais tratar deles. Mas tu vais pôr para a escola. Comprou tudo, pertencia, livros e roupas, e pôr-o na escola. Pois naquele tempo é aqui para a escola. Ele aprendeu a ler, fez o exame da 4ª classe naquela altura, aonde na nossa terra nem professor não tinha. Pois não. Aqui nem havia professores Ah, de Pois tempo. não. A avó e o avô Pimentel foram para a escola, mas os pais deles não tinham escola. O avô Pinho teve, o meu avô Pimentel também teve A escola. minha mãe não sabia uma letra. A minha mãe E também. então? Então, o avô ficou como um filho deles. Já ia para a escola, Tinha a quarta levava classe, o era um lanchezinho dele, andava bem vestidinho, mas era um pobrezinho sem ira e nem veira. Pois. Nada, nada. Então, Era a tal história do menino. foi, Não tenho nada. formou-se um Não tenho homem. mãe nem pai, não tenho nada. Formou-se um homem até aos 22 ou 23 anos a trabalhar lá e guardava o dinheirinho dele. Ele fazia. E estudou. Fez o 4º ano. Quando ele tinha os 23 anos, ele lembrou-se da terra dele, que nem era a terra dele, que ele nasceu em Mira. Ele nasceu na praia de Mira, ali assim. Nem era a terra dele, A não era avó de dizia cá. que o avô era da Praia de Mira. Era. Era de Mira. A mãezinha dele era da praia de Mira e ele nasceu na praia de Mira. Não era daqui, mas foi criado aqui, era como fosse a Gafanha. Pois. Então ele veio com 23 anos à terra, à Gafanha. Arrumou uma namorada aqui. Foi a Teresa Alves. Que era já gente que tinha mais ou menos alguma coisinha. Os pais, porque a Bandeira não tinha nada também. Mas tinha a casa do conforto e talvez tivesse um bocadinho de terra que os pais lhe dessem a Sim, ela. sim. Mas o avô, como já era sabido e tinha dinheiro, disse para ela, olha, eu tenho algum dinheiro e eu quero-te, se tu me quiseres eu quero-te, mas eu vou para Lisboa de novo. E depois é que eu venho e casamos e trago o dinheiro para comprar terras aqui. Aos 26 anos ele veio e casou com a namorada, com a velha, com a avó. Casou com a avó. Comprou muitas terras. Foi. Na casa da Titroia, prima, que era o Antônio Rabão, irmão do teu avô, não era? Não. Não, irmã da tua... Era primo do avô. Primo, era primo, que era filho da tia Maria. Primo dele, sobrinho do avô, não, primo. Sobrinho da avó. Sim, era sobrinho da avó Florinda. Sobrinho da avó O Florinda. avô era filho da tia Maria. Sobrinho do teu pai, pronto, era. Você quer dizer que ele comprou aquelas terras todas? Comprou de lá até Tianes e São Pito. Tudo. Vocês tinham lá uma terra, nós tínhamos Onde está a outra. casa de Manela? Está a casa de Manela.
enfim, comprou esses terrenos todos. Era do Bopinho. Aí fez casa. Era do menino pobrezinho. Ficou sem ir nem beira. Então comprou aquilo tudo. Mãe. Para baixo, Tenho mãe, nem comprou tenho nada. terras até à ria, Também igual. Mesma Igual. largura. que é onde está O café Boa Hora. o Café Boa Hora, Onde está a cabeleireira. onde está a cabeleireira, e depois ainda para lá, Até o mar. até a Maré, que a gente ficámos com uma terra também, que depois ainda deu, quer dizer, comprou muitos bocados, e comprou o gado, que era para trabalhar. Naquele tempo não tinha Máquinas. não tinha estradas, era tudo areia. Sim. Quando você foi para a América, acho que já era areia ainda ou não? Não, já tinha estrada. Já tem estrada. Mas no meu tempo e no tempo dele era tudo em areia. E para Vagos não tinha estrada. Eles já Era iam um de caminho saibro. Era também o caminho Também certo, não tinha ainda nesse tempo dele. Pois no tempo dele. Eles tinham, os ricos, tinham cavalos para ir às feiras Sim. de a cavalo. E ele também comprou 2 cavalos, um para ele e outro para as filhas, que já eram, depois conhecem moças. Moças. Não é? E assim, ele fez uma vida Começava igual a qualquer um que podia. Sim. Depois, souberam que ele que sabia ler e escrever, então ele na casa dele fez uma escola e ensinou todos os quadros da Gafanha a ler e a escrever. Só não deu o diploma porque ele não era professor. Pois, está bem. Ao fim da turma ele não era professor. vou dizer que ele era professor. Ele, Pois, ele era- para eles era professor. Pois era. Mas ele não era um formado professor, sabia ler, era quase Mas era bom. poucos, Bonzinho, Porque ele verdade. sabia É porque a altura ler, sabia ler e escrever por causa disso. poucos ou nenhuns sabiam, porque a vossa mãe foi a mais nova, porque as mais velhas eram para trabalhar, não deram escola. Não deram Não tanto. deu escola à tia Maria Pinha, que tu não conheceste, mas o teu pai conhece muito bem. Não deu escola à tia Assunção. Ele ensinou muita gente, mas não ensinou as filhas. Não. As filhas não queriam aprender do pai. Não, tinha que trabalhar. Era para trabalhar. Então, Mas a tia Rosalina também aprendeu. a tia Rosalina aprendeu porque o já era a seguir à minha mãe. Mais novas. É, Os últimos 3 filhos mais novos aprenderam a ler. Tiveram interesse, não é? Porque à As que noite tiveram, até- as que aprenderam tinham interesse. As que não tinham interesse, interesse não se verdade. importavam. Pensavam que não era